Era uma noite como tantas outras, exceto pelo silêncio. Um silêncio pesado e pegajoso que se arrastava pelos cantos da casa, sufocando o ar. Eu estava na sala de estar, fingindo assistir a um jogo reprisado na televisão, mas meus olhos fixos na tela não registravam as jogadas. Eles estavam focados, na verdade, no corredor. E não era qualquer silêncio que me incomodava. Era a ausência de som vinda do quarto, onde minha esposa, Clara, estava. Ela estava lá, mas parecia ter se transformado em uma sombra que mal respirava. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava exatamente 1h40 da manhã. Eu tinha ido para a sala porque não conseguia mais suportar o teatro do nosso casamento. Há semanas que dormíamos no mesmo cômodo, mas em universos paralelos. Eu sentia que estava pisando em cacos de vidro, esperando a inevitável explosão. Foi nesse silêncio absoluto que o som veio. Não foi um trovão, nem o rangido de uma porta velha. Foi o som mais moderno e mais cruel que existe. O asterisco ping asterisco metálico e discreto de uma notificação de celular. Você pode se perguntar por que um simples asterisco ping asterisco às quase 2 da manhã causaria pânico. Porque o celular dela estava na cabeceira, e ela não o tocava há horas. E mais importante, nos últimos 6 meses, o celular de Clara não emitia som algum depois das 10 da noite. Ela tinha o costume de silenciar tudo para ter o sono dos justos, dizia ela. Mas naquele momento, aquele som frio e eletrônico me atingiu como um tiro. Era uma brecha. Era a prova que meu subconsciente estava gritando para mim há semanas. Meus músculos ficaram rígidos. Minhas mãos, que antes estavam apoiadas no controle remoto, começaram a tremer. A respiração falhou, presa no peito. Eu podia sentir o sangue pulsando nas têmporas enquanto o corredor escuro parecia se alongar. Eu me levantei devagar, pé ante pé, como um ladrão na minha própria casa. A madeira do chão rangeu suavemente. Pensei ter ouvido o movimento dela na cama, um sobressalto rápido. A adrenalina tomou conta de mim, misturando-se com o medo primitivo de descobrir a verdade, mas, acima de tudo, com uma necessidade visceral de acabar com aquela agonia lenta. Quando cheguei à porta do quarto, parei. Não precisava entrar. A luz fraca do LED do celular dela iluminava a cena. Ela estava sentada na cama, totalmente desperta, e a luz azulada revelava a expressão no seu rosto. Não era uma expressão de sono interrompido. Era de tensão, de foco e, o que foi pior, de uma excitação contida. Ela digitava rapidamente, o polegar deslizando pela tela com uma urgência que nunca dedicou a mim nos últimos tempos. E, de repente, ela o escondeu sob o travesseiro com uma agilidade que só o medo de ser pega proporciona. Algo estranho estava acontecendo. Algo inesquecível estava prestes a explodir a minha vida. Se você já sentiu esse frio na espinha, essa certeza de que a fundação da sua realidade está rachando, você sabe que não há mais volta. A cortina se levantou, e a peça de terror estava começando. Eu prometo a você, que está aqui comigo, que o que vou te contar não é apenas uma história de traição, é a história de como a ambição e a falsidade podem destruir anos de amor em questão de segundos, e a identidade da pessoa envolvida torna tudo ainda mais nojento. Mas antes de mergulharmos no abismo, se você quer fazer a diferença e garantir que essa história chegue a quem precisa ouvir esse aviso, eu peço que você se inscreva no canal agora mesmo. Deixe seu like e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo a esse vídeo, para eu saber até onde a verdade está chegando. A tensão que senti naquela porta de quarto era um prelúdio. O que eu descobri nas semanas seguintes não foi apenas a quebra de um juramento de fidelidade. Foi a descoberta de um segredo que estava sendo meticulosamente construído sob o teto da minha casa, usando o dinheiro da nossa conta conjunta, e, ironicamente, usando a desculpa do profissionalismo. Eu prometo a você que esta história não termina como você espera. Não é a típica narrativa onde o marido traído encontra o amante na cama e tudo acaba. Não. A reviravolta impactante aqui é que a traição de Clara não foi um deslize bêbado em uma viagem de negócios. Foi uma escolha calculada. Uma ascensão social e profissional bancada pela minha ruína emocional. A curiosidade é um veneno lento, e eu me intoxiquei com ela. Depois daquela noite do asterisco ping asterisco, não consegui mais dormir. Eu era um detetive amador, obsedado em encaixar as peças que ela deixava espalhadas, os gastos estranhos no cartão, a mudança repentina de estilo, as horas extras que pareciam inflar. O que estava escondido? O que eu iria descobrir? O pior, eu juro, é que o asterisco queria asterisco estar errado. Eu queria que o asterisco ping asterisco fosse apenas um alarme errado, que o novo perfume fosse para agradar a mim, que as desculpas sobre o chefe exigente fossem verdadeiras.
Mas quanto mais eu me apegava à ideia da inocência, mais gritante se tornava a sua culpa. Clara, minha esposa há 10 anos, a mulher que eu vi lutar por uma carreira na área de relações públicas, de repente começou a ter um sucesso meteórico. E o epicentro desse sucesso era o escritório de onde ela mal saía, a empresa liderada por um homem carismático, influente, como eu descobriria, completamente sem escrúpulos. O chefe dela. A promessa que faço a você é que no final desta narrativa você entenderá a complexidade de como a traição pode ser usada como uma ferramenta. Essa situação pode mudar tudo para sempre, e para mim, mudou. A minha vida conjugal foi trocada por uma sala de reuniões. E a minha dor? A minha dor era apenas o custo da sua promoção. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Se você já sentiu aquele pressentimento gelado que te avisa que o chão vai ceder, mesmo que você não queira acreditar. Para entender a profundidade da queda, você precisa saber de onde eu caí. Eu vivia uma rotina normal, confortável. Eu sou um engenheiro, e meu trabalho é previsível, sólido. Eu gostava da estabilidade. Minha rotina era trabalho, academia, casa, jantar com Clara, um filme e dormir. Uma vida tranquila, eu pensava. Uma vida na qual a confiança era o alicerce mais forte. Mas o alicerce começou a ceder com pequenas vibrações. As mudanças de comportamento de Clara começaram sutilmente. Primeiro, as mensagens no celular pararam de ser deixadas abertas. Antes, ela deixava o aparelho jogado na mesa de centro. Eu podia ver as conversas com a mãe, as amigas. De repente, o celular virou uma extensão do corpo dela, sempre na mão ou virado para baixo. As desculpas repetitivas eram o próximo sinal. Tive uma reunião de emergência. O cliente de última hora exigiu atenção. O chefe estava nervoso e precisei ficar para acalmá-lo. O nome do chefe, o Sr. Fernando, começou a se tornar um personagem constante e irritante em nossas vidas. Eu, na minha ingenuidade de marido apaixonado, tentava ser compreensivo. Uau, sua carreira está decolando, amor. É ótimo que seu chefe confie tanto em você. Eu estava cego. Perguntas retóricas inundavam minha mente nos momentos de silêncio. Asterisco, será coincidência que todas as noites ela chega exausta, mas sempre com o cabelo e a maquiagem impecáveis? Será que a nova paixão por lingeries caras era para mim, que só havia desabando de sono, ou existia algo a mais? Asterisco. Eu me lembrei de uma pequena história que resume meu estado mental. A primeira vez que encontrei uma mensagem apagada. Ela estava no banho e eu peguei o celular para conferir o tempo na previsão. Um hábito bobo. Abri o WhatsApp e vi o histórico de conversas com Fernando, o chefe. O histórico estava completamente vazio. Linhas e linhas apagadas, exceto pela última, fria e profissional. Obrigada, Fernando. Estarei lá amanhã cedo. Naquele instante, a confiança intacta, a vida tranquila que eu prezava, começou a ser abalada. Eu preferi ignorar. Eu disse a mim mesmo, é só profissionalismo. Ela deve apagar as conversas para manter a privacidade do trabalho. Mas, no fundo, cada detalhe virou motivo de dúvida. Meu mundo se dividiu em dois cenários. No primeiro, minha esposa era uma profissional exemplar, dedicada ao seu sucesso, e eu era um marido ciumento e paranoico. No segundo, eu era um idiota sendo enganado, e a prova estava em pequenos fantasmas eletrônicos. É impossível descrever a dor de se colocar no lugar do personagem que é o último a saber. Você se sente patético. Você tenta desesperadamente provar que está errado, apenas para descobrir que a verdade é muito mais feia do que qualquer fantasia. Eu comecei a me sentir como um policial que está investigando um crime que ele não quer que seja real. Eu vou te guiar agora pelos estágios da minha lenta e dolorosa descoberta. Cada passo era uma facada que eu mesmo aplicava. O sinal mais claro da traição em 2024 não é o batom na gola, é a súbita reclusão digital. Antes, o celular de Clara era compartilhado. Ela me pedia para checar e-mails, responder a mensagens casuais. Depois, ele se tornou uma fortaleza. O primeiro sinal sólido, além daquele asterisco ping asterisco noturno, foi quando tentei usar o aparelho dela emprestado porque o meu estava carregando. Amor, me empresta seu celular para eu pedir uma pizza, por favor, eu pedi casualmente. A reação dela foi imediata e exagerada. Ela saltou do sofá. Não, eu estou esperando uma ligação de trabalho. Não posso correr o risco de você estar usando e eu não ouvir o toque. O tom era defensivo, agudo. O olhar era de pânico. Ela segurou o aparelho contra o peito como se fosse um escudo. Eu pedi desculpas, mas o ar azedou. Eu sabia que estava mentindo. Era um sábado à noite, e o escritório dela estava fechado. A desconfiança se instalou como um parasita.
Você sabia, você, que está me ouvindo, que a confiança é como um copo de cristal. Ele pode ter uma rachadura minúscula, quase invisível, e você tenta beber dele, fingindo que está inteiro. Mas a cada gole, a rachadura se alarga até que o copo se estilhaça nas suas mãos. A minha rachadura era o silêncio repentino e a proteção obsessiva daquele pedaço de metal e vidro. Asterisco comenta assim se você já sentiu essa mudança de comportamento com alguém próximo, não se nunca aconteceu com você, asterisco. O próximo estágio foi o aumento da demanda do trabalho dela, sempre ligada ao chefe. O senhor Fernando, de repente, precisava de Clara para tudo. Reuniões às 7 da manhã, viagens rápidas para cidades vizinhas que duravam a noite toda, e o clássico, ligações no banheiro. Eu ouvia os sussurros. Ela se levantava da cama, ia para o banheiro e falava baixo ao celular. Não era uma conversa de trabalho normal. Era sempre seguida por um riso abafado, um tom íntimo que ela não usava mais comigo. O que foi, amor? Quem era? Eu perguntava quando ela voltava. Ah, era Fernando. Estava me passando detalhes sobre o projeto de marketing na Bahia. Coisas confidenciais que não posso falar agora. As desculpas eram repetitivas e cansativas. Eu tentava ser racional. Afinal, Fernando era o CEO. Ele era o homem que podia transformar a carreira de Clara. Mas a frequência e a intimidade eram excessivas. Eu comecei a sentir que ela estava me tratando não apenas como um marido, mas como um empecilho. Eu me lembrava de quando Fernando havia contratado Clara há 2 anos. Ele era charmoso, mas parecia distante. Agora, ele era o centro da vida dela. Se esse detalhe fez sentido para você, se você entende como as desculpas podem virar uma muralha, deixe um like neste vídeo. Chegamos ao ponto da não retorno, a discussão. Na última semana, Clara havia voltado para casa cheirando vagamente a charuto e perfume masculino caro. Um cheiro que definitivamente não era o meu, nem o de um colega de trabalho casual. Era o cheiro de um ambiente onde se celebra algo grande. Eu a confrontei na cozinha, exausto de guardar a dor e o medo. Eu sei que você está escondendo algo, Clara. Minha voz estava baixa, mas tremia. Ela vestiu a armadura de indignação imediatamente. O que você está dizendo? Eu estou trabalhando 12, 14 horas por dia para sustentar essa vida. E é assim que você me recompensa? Me acusando? Eu respirei fundo. Eu não estou te acusando de nada ainda. Eu estou perguntando por que você mudou tanto. Por que o Fernando é mais importante na sua vida do que eu sou? É o meu trabalho, idiota. Ele é meu chefe. Se eu não dedicar tempo a isso, nós não vamos ter dinheiro para pagar o financiamento. Você é egoísta. A discussão escalou. Ela usou o ataque como defesa, uma tática clássica de quem tem algo a esconder. Ela começou a listar todas as minhas falhas, todas as minhas deficiências como marido, como se estivesse preparando o terreno para a separação. Ela estava testando a minha confiança, não com a verdade, mas com a agressão. Ela queria que eu recuasse, que eu me sentisse culpado pelo meu próprio ciúme. E por um momento, eu quase cedi. Se essa história está te prendendo e você quer saber o que acontece a seguir, apoie o canal com um super thanks. A verdade tem um jeito horrível de se revelar. Ela não chega gentilmente, pedindo licença. Ela explode na sua cara. Eu estava arrumando nosso closet, limpando o lixo acumulado, quando encontrei uma pequena pasta de documentos na gaveta onde Clara guardava seus papéis mais importantes. Era uma pasta de apresentação profissional, mas havia algo solto no meio, um pedaço de papel dobrado, amassado, parecendo um rascunho. Eu hesitei. Por um microsegundo, pensei em jogá-lo fora, em preservar o resto da minha sanidade. Mas a curiosidade venceu a razão. O papel não era uma nota. Era uma impressão de tela de uma conversa de WhatsApp. Uma conversa apagada, impressa e guardada. Eu podia ver os ícones, a foto de perfil de Fernando. Meus olhos escanearam a mensagem. A tela estava ligeiramente pixelizada, mas as palavras eram cristalinas. Asterisco Fernando, eu sei que você está infeliz, meu amor. Ele não te valoriza. Você e eu, nós somos imparáveis. Seu talento merece mais do que a mediocridade do seu passado. Asterisco. Asterisco Clara, eu sei. Eu disse a ele que não o quero mais. Eu quero você. Só preciso de tempo para resolver a parte financeira, mas já tomei minha decisão. Estarei aí em breve. Asterisco. A pasta de documentos caiu no chão com um estrondo. O choque foi físico. Não houve gritos, não houve raiva. Houve apenas o silêncio mortal de uma casa que acabou de morrer. Eu não li aquilo uma, mas 10 vezes, esperando que as palavras mudassem, que fosse um erro, uma brincadeira de mau gosto. Mas lá estava,
Eu disse a ele que não o quero mais. Ela havia tomado a decisão, feito o juramento a outro, e eu, o protagonista da vida dela, estava sendo notificado pela cópia de um rascunho impresso. A dor não veio como uma onda, mas como um prego martelado lentamente na têmpora. Era humilhação total. Ela havia me trocado, não por um desconhecido, mas pelo seu chefe pelo homem que representava a carreira, o poder e a ambição que ela buscava. Ela buscou amor nos braços dele, mas o que ela realmente buscava era o sucesso dele. Eu senti a raiva subir, mas ela se dissolveu rapidamente em um vazio frio. Não era apenas traição sexual, era a traição da nossa história, da nossa parceria, de tudo que construímos. E ela havia me planejado. Naquele momento, eu soube. Não havia mais casamento, nem futuro, nem a ilusão de uma vida tranquila. Havia apenas eu, segurando um pedaço de papel que valia mais do que o divórcio. A primeira consequência foi o silêncio. Eu não podia gritar. Eu não podia confrontá-la ainda. Eu precisava de uma estratégia. E, principalmente, eu precisava entender o quão fundo esse poço ia. Ela não apenas me traiu, ela usou a nossa vida como trampolim. Minha esposa disse que não me queria mais, e em vez de ter a decência de me encarar, ela escreveu para o chefe, garantindo o próximo passo da sua carreira e o próximo passo do seu coração. A decisão imediata foi clara: separação. Mas não seria um divórcio simples e limpo. Não depois dessa humilhação planejada. Eu precisava de tempo para processar que a mulher que jurou me amar estava, na verdade, tramando a minha exclusão. A reflexão que fica é dolorosa. O amor, a confiança, o casamento, tudo isso é vulnerável à ambição desmedida. E quando uma pessoa decide que o seu sucesso vale mais do que a sua integridade, ela não hesita em passar por cima de quem estiver no caminho, mesmo que seja o seu parceiro de vida. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. No próximo episódio, eu vou te contar a minha reação imediata. Como eu enfrentei Clara, como eu lidei com o Sr. Fernando, o chefe, e quais foram os passos jurídicos e emocionais que tomei para garantir que ela não saísse ilesa dessa traição dupla. Se você quer saber o que aconteceu quando eu mostrei o papel amassado a ela, não perca a parte 2. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa história de alerta e, se você puder, nos apoie com um super thanks para continuarmos trazendo a verdade. O silêncio, de repente, deixou de ser um espaço vazio e se tornou algo palpável, pesado, denso, como se o próprio ar tivesse se transformado em chumbo nos meus pulmões. Eu estava parado no meio da sala, as mãos suadas segurando aquele pedaço de papel que encontrei sob a pilha de documentos dela na escrivaninha. Não era uma carta de amor, não era uma foto comprometedora. Era muito pior. Era o rascunho de um contrato de aluguel, mas não de qualquer aluguel, e sim de um apartamento de luxo a poucos quarteirões do escritório onde ela e ele, o chefe, passavam mais tempo do que passavam comigo. Aquele som inesperado de que falo, que me paralisou, não veio de fora. Veio do meu próprio celular, vibrando insistentemente no bolso. Era uma mensagem dela. Uma mensagem enigmática que dizia apenas: está tudo decidido agora. Não me procure. Vou te explicar quando for a hora certa, mas não temos mais volta. Naquele momento, o corpo estremeceu. As mãos tremeram tanto que o papel do contrato ameaçou cair. Era o clímax de uma novela que eu vinha ignorando por meses, forçando-me a acreditar em desculpas esfarrapadas e viagens de negócios urgentes. A respiração se tornou irregular, cada inspiração era um esforço doloroso, e eu senti um frio glacial percorrendo minha espinha, como se estivesse diante de uma porta que se fechava para sempre, me deixando do lado de fora na escuridão mais absoluta. Se você está aqui agora, ouvindo esta história que me desmantelou completamente, é porque sabe que a verdade é implacável. Ela não pede permissão para entrar, ela arromba a porta e destrói tudo que você construiu. Eu estava prestes a descobrir não apenas que ela havia me trocado, mas que a troca havia sido planejada com uma frieza cirúrgica, envolvendo o homem que era o seu superior, o homem que ela via todos os dias, o homem que ela chamava de mentor. Essa traição em dose dupla, profissional e pessoal, era o golpe de misericórdia. Se você quer fazer a diferença e se conectar com histórias que mostram a fragilidade da confiança, inscreva-se no canal agora mesmo, e nos diga de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo este vídeo. Eu preciso saber que não estou sozinho nesta montanha-russa de emoções. O que me destroçou não foi apenas a infidelidade. Foi a descoberta do segredo revelador, a profundidade e a disfarçatez do planejamento.
Aquele contrato de aluguel era prova de que ela não estava apenas se envolvendo em um momento de fraqueza, mas sim construindo um futuro meticulosamente planejado nos braços dele. A curiosidade se transformou em náusea. O que mais estava escondido? O que mais ela havia me omitido enquanto sorria para mim, jantava comigo e perguntava sobre o meu dia? Eu prometi que esta história teria uma reviravolta impactante, e ela estava se materializando bem ali, na minha sala de estar, na forma daquele pedaço de papel rabiscado e daquela mensagem cruelmente concisa. A situação ia mudar tudo para sempre. Eu estava prestes a confrontar não apenas minha esposa, mas a fantasma de quem eu pensei que ela era. Isso me leva a perguntar a você que está ouvindo. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Aquele pressentimento gelado que diz que algo está terrivelmente errado, mas você insiste em ignorar? A verdade é que, antes daquela noite, eu estava vivendo na rotina normal que se transformou em uma armadilha. Minha esposa estava mudando, claro, mas eu era cego, ou preferia ser. As mensagens apagadas no celular dela se tornaram mais frequentes. As desculpas repetitivas sobre reuniões noturnas viraram parte da paisagem. As mudanças de comportamento eram tão sutis quanto veneno administrado lentamente, menos afeto, mais irritação, mais tempo no celular no banheiro. Eu me perguntava, seria coincidência ou existiria algo a mais? Eu tentava justificar tudo, estresse no trabalho, pressão do chefe, agora, ironicamente, o amante, cansaço da vida moderna. Nessa época, eu vivia um contraste doloroso. Em uma bolha, minha confiança estava intacta, e a vida era tranquila. Na realidade, minha confiança estava abalada, e cada detalhe virava motivo de dúvida, mas o medo de estar errado, de ser um marido ciumento e paranoico, me impedia de agir. Eu preferi ignorar. E é esse o neurogatilho de empatia que me conecta a você. Quem nunca se colocou no lugar do bobo, do ingênuo, só para não ter que enfrentar uma verdade devastadora? Asterisco asterisco primeiro sinal, o silêncio no celular, asterisco asterisco lembro-me claramente do primeiro sinal que despertou minha desconfiança, não foi o contrato, mas o que aconteceu antes dele. Ela sempre deixava o celular na mesa, mas nos últimos meses, ele estava sempre virado para baixo ou, pior, com a tela desligada. Uma noite, uma notificação de um aplicativo de mensagens piscou rapidamente antes que ela o pegasse com reflexos de ninja. Eu não li o conteúdo, mas vi o nome. O nome dele, do chefe. Ela sussurrou desculpas sobre um problema urgente na empresa, mas o rubor em suas bochechas e a rapidez com que ela digitou a resposta me disseram que não era sobre planilhas. A tensão cresceu ali, a rachadura na confiança se abrindo. Se esse detalhe fez sentido para você, se já viveu essa cena, deixe um like, porque isso prova que somos muitos a passar por isso. Asterisco asterisco sussurros e desculpas, asterisco asterisco em seguida, vieram os sussurros e as desculpas. As ligações se tornaram rápidas e em voz baixa. Se eu entrasse no cômodo, ela desligava subitamente, dizendo que era mãe ou uma colega. Eram encontros rápidos que ela justificava como cafés de trabalho, que sempre coincidiam com o horário em que eu estava ocupado. Eu era um idiota. A confiança é como um copo rachado. Você até pode continuar bebendo nele, mas a qualquer momento ele se parte e o conteúdo se esvai. Naquele momento, eu já estava segurando os pedaços. Asterisco asterisco a revelação asterisco asterisco mas voltemos ao presente, ao momento em que eu segurava o contrato de aluguel e a mensagem dela, que era o clímax da nossa história. Eu esperei que a chave girasse na fechadura. O plano de ataque não era gritar, não era chorar, era apenas mostrar o papel e a mensagem, deixando o silêncio e a frieza serem minhas armas. Ela chegou, sorrindo um sorriso tenso e forçado, jogando a bolsa no sofá. O que foi? Você está pálido. Ela perguntou, mas já sabia a resposta. A culpa estava desenhada em cada linha de expressão do seu rosto. Eu não disse uma palavra. Apenas levantei a mão e deixei o contrato cair suavemente sobre a mesa de centro. Em seguida, desbloqueei meu celular e mostrei a mensagem que ela havia enviado momentos antes. A reação dela não foi de negação. Foi de rendição imediata, misturada com uma raiva defensiva. Você estava bisbilhotando minhas coisas? Ela gritou, desviando o foco do problema. Não precisei bisbilhotar, minha voz saiu grave e controlada, o que me surpreendeu. Seus planos estão visíveis, amor. Esse contrato é com o seu chefe, não é? O apartamento é para vocês dois. O choque em seus olhos durou um instante, seguido pela conformidade gélida. Sim, é com ele. E sim, não há mais volta, ela disse, e essas palavras atingiram meu peito como balas de canhão.
A dor não era apenas emocional, eu senti uma pontada física, o impacto brutal de ser descartado. Desde quando? Desde quando você planeja nossa destruição? Perguntei, sentindo as lágrimas subirem, mas me recusando a deixá-las cair. Ela se sentou, exausta, e soltou a bomba que selou nosso destino. A grande revelação. Desde antes do Natal. Ele me entende, ele me valoriza. Você se acomodou. Você parou de me ver. Ele me oferece um futuro que você não pode dar, tanto financeiro quanto emocionalmente. Eu sinto muito, mas eu não te amo mais. O impacto emocional daquelas palavras me deixou sem ar. Não era apenas o fato de ela ter me traído com o chefe, era o fato de que ela havia construído a narrativa de que a culpa era minha, a narrativa de que eu havia falhado em dar o que ele podia dar. A raiva ferveu, mas foi logo substituída por um silêncio oco, a negação de que a mulher que jurou amor eterno estava sentada a 3 metros de mim, me destruindo com uma indiferença assustadora. Eu não gritei. Eu apenas a olhei, sentindo o peso da cena. Eu senti o chão sumir. Se essa história está te prendendo, se você está sentindo a dor que eu senti, apoie este canal com um Super Thanks. Ajude a manter essas histórias vivas. O que acontece depois que a verdade explode é o que realmente define você. As consequências da revelação foram imediatas e devastadoras. Não houve choro de minha parte naquela noite, apenas o som da minha voz fria dizendo, arrume suas coisas. Você tem 24 horas para sair desta casa. E não se preocupe, eu vou garantir que o seu chefe saiba exatamente a podridão que ele acolheu na vida dele. A decisão estava tomada, separação imediata e sem perdão. Não havia espaço para incerteza. A traição com um colega de trabalho, especialmente superior, é um nível de desrespeito que eu simplesmente não podia tolerar. Eu entendi que o problema dela não era comigo, mas com ela mesma, a necessidade de buscar validação e ascensão através de um atalho imoral. Os dias seguintes foram um borrão de advogados, caixas e a redefinição de quem eu era. Eu não era mais o marido dela. Eu era o sobrevivente de um terremoto emocional. O que me restou foi a reflexão. A confiança é o alicerce de tudo. E quando ela é quebrada, é inútil tentar colar os pedaços. Eu percebi que amar alguém não significa que essa pessoa merece seu amor. E, principalmente, que a atitude dela era um reflexo do caráter dela, não do meu valor. Eu aprendi que as escolhas têm consequências, e ela fez a dela, trocando uma vida de estabilidade e amor genuíno por uma ilusão de poder e luxo nos braços de um homem que a via apenas como um troféu fácil em seu escritório. Eu me levantei. Eu me reconstruí. Eu não me tornei amargo, apenas mais forte e mais cauteloso. Para você que me acompanhou até aqui, que sentiu na pele a minha dor, lembre-se disso. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, não importa o quão fundo tentem enterrá-la. E quando ela chega, nada, absolutamente nada, permanece igual. Se esta história tocou você, se ela te fez refletir sobre a importância da honestidade e da lealdade, eu peço que você se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E se você puder, um Super Thanks ajuda a financiar a próxima história. Eu sou o seu contador de histórias de vida, e eu te vejo no próximo relato.